chegou e cabeças vão rolar. Pastor Heron. Muito bem, meus amigos, é um prazer estar de volta com vocês através das redes sociais, através do YouTube e aqui no templo da Igreja Mundial em Cristo. Nós temos o povo de Deus reunido aqui no templo. Estaremos trazendo uma mensagem sobre o porquê que as pessoas elas perdem num campo de batalha. Por que as pessoas estão sempre tendo dificuldades para vencer? Como bom soldado de Cristo, e por falar nisso, domingo que vem é a ceia do bom soldado de Cristo. Nós colocamos esse tema como bom soldado de Cristo para a ceia, porque nós estamos vivendo no limiar dos tempos. Nós estamos vivendo no final dos tempos. Está próximo às portas, para bem dizer, a chegada do anticristo. Na verdade, ele já está no mundo e só espera, só aguarda que seja retirado aquilo que o detém, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode sair sem que a igreja saia primeiro. Então, o que detém o anticristo de aparecer, de colocar em ação o seu intento maligno, é o Espírito de Deus que o detém. Só que o Espírito Santo foi dado à igreja. Então, enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo estará. Então, para que o anticristo possa se mostrar, a igreja precisa sair. Consequentemente, o Espírito Santo deixará de agir sobre a terra, e aí o anticristo vai deitar e rolar. Nós também sabemos e entendemos que quando a igreja sair, Deus vai deixar alguns de nós aqui para testemunhar desse evangelho. Parte da igreja vai ficar. É interessante como os cristãos têm um maior pavor em não subirem no arrebatamento, em não serem arrebatados. Eles presumem que se eles não forem arrebatados, é porque eles serão rejeitados, e não é bem assim. É óbvio que terão cristãos que não serão arrebatados porque foram rejeitados, porque estavam vivendo uma vida em pecados. Mas se aquele homem, se aquela mulher vive uma vida correta com Deus, ela sabe que vive uma vida em temor a Deus, é um praticante da palavra de Deus, e não subir, não é porque ela foi rejeitada, é porque Deus precisa trabalhar com ela aqui embaixo, e Deus vai precisar de pessoas aqui quando a igreja subir, porque depois que a igreja subir, meu irmão, as trevas vão tomar conta desse planeta. Eu não sei se você consegue ter um vislumbre do que eu vou falar agora. Eu espero que você tenha. Imagina uma densa nuvem tomando o planeta, tipo essa que aconteceu esses dias atrás em São Paulo, na capital, em algumas cidades do interior de São Paulo também está acontecendo, e em Minas também. Uma densa nuvem de poeira, como se fosse uma tempestade de areia no deserto. Imagina isso no mundo espiritual, só uma imaginação para você entender o que eu estou querendo te dizer. Essa imensa nuvem de trevas vindo e tomando o planeta. As trevas têm tomado esse planeta desde que Adão obedeceu a Satanás no jardim do Éden. Porém, porque Deus manteve os seus filhos aqui na terra, no meio dessa nuvem sempre houve um clarão. Então, há trevas sobre a terra? Sim, mas a igreja é esse farol, é esse clarão que está no meio das trevas e que não deixa Satanás dominar por completo. Será que vocês conseguem compreender, sim ou não? As trevas estão aí, só que quando a igreja sair, esse ponto de luz que é a igreja, ele sai, e aí as trevas tomam conta. E como nós estamos vivenciando essa época, eu quero que cada homem, que cada mulher desse ministério seja um bom soldado de Cristo.
E para ser um bom soldado de Cristo, a primeira coisa que você precisa aprender é onde é que você tem que guerrear. E é isso que muitos não sabem. As pessoas, elas ficam se debatendo, elas ficam combatendo em lugares errados, elas combatem com pessoas, as situações que acontecem na vida delas, elas combatem a situação, o efeito, ao invés de combater a causa. Então esse não é um bom soldado. O bom soldado de Cristo sabe onde é a batalha. O bom soldado de Cristo sabe com quem tem que lutar. O bom soldado, ele não se debate em uma situação que não tem. É igual você está numa guerra de fato e o soldado está ali morto, caído, morto, seu soldado inimigo está ali morto e você está chutando ele. Toma aí, viu aí, vou ganhar de você. Você está chutando um soldado morto. Que efeito tem isso aqui? Nenhum. Então você precisa brigar com quem precisa ser combatido. Você precisa guerrear com quem tem que ser guerreado. E é aí que muitos cristãos estão fora do foco, vamos dizer dessa maneira. Então esse trecho aqui do livro de Efésios, capítulo 6, nos dá a entender qual é o combate que temos que combater. Por que precisamos ser bons soldados? Amém? Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 6. Vamos orar. Vamos pedir entendimento e sabedoria a Deus na leitura da palavra. Amado Senhor de nossas vidas, graças a Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos dar uma paradinha para entender esses dois primeiros versículos. O apóstolo Paulo chega a uma etapa da sua epístola de conclusão, porque ele vem trazendo vários ensinos nessa epístola, e quando ele chega no final dessa carta, dessa epístola, ele diz: quanto ao mais, ou seja, tudo que você deve fazer, além de tudo isso que eu já te ensinei, se fortaleça no Senhor. Vamos lá,
Vamos entender isso. Tem pessoas que querem ser combatentes, tem pessoas que querem ser soldados, mas querem estar despreparados ou desguarnecidos. E todo soldado despreparado perde batalhas. Todo soldado desguarnecido perde batalha. Então, se você quer ser um bom soldado de Cristo, a primeira coisa a entender é: você precisa se fortalecer em Deus. Veio a pandemia e muitos cristãos, por força da necessidade, diminuiu a frequência dos cultos na igreja. Em algumas cidades, em alguns estados, as pessoas foram até mesmo proibidas de frequentar os templos por conta da aglomeração. Com isso, muitos soldados enfraqueceram. Teve guarnições, quando eu falo dessa forma é porque eu estou falando de combate, eu estou falando de soldados de Cristo. Quando eu disser guarnição, entenda templos, igrejas. Teve igrejas que até fecharam. Os cristãos pararam de frequentar, enfraqueceram, não foram mais, ficaram com medo de morrer. Que interessante! Como é que o soldado vai para a guerra com medo de morrer? Quem está em casa não vai poder ver, né? Quem aí não vai morrer? Me levanta a mão, por favor. Tem alguém aí, por favor, que não vai morrer? Quem um dia vai morrer aí? Todo mundo. A pessoa não quer morrer agora, né? Mas vai. E a gente entende que o cristão, aquele que serve a Deus, está doido. Está doido para morrer porque quer morar onde? No céu, quer ir para o céu. Até tem um filme que diz assim: o céu pode esperar. Você já deve ter visto esse filme. Que interessante, né? Todo mundo quer ir para o céu. Não, mas o céu pode esperar, não vou agora não. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer. Então muitos cristãos deixaram de frequentar os templos, deixaram de ir para as igrejas com medo da morte. Você ia para a glória, seria muito melhor do que está aqui. Porque o que está para vir no mundo, você não tem ideia da dor e da destruição que vai acontecer. É muito melhor que a gente vá logo. Não estou dizendo com isso, obviamente, que você tem que se contaminar, mas ter medo da morte não faz sentido para quem tem certeza da vida eterna. Não faz sentido. Bom, vamos lá. Então, o que Paulo está ensinando no primeiro versículo que lemos, no versículo 10? Que o bom soldado tem que estar forte. O bom soldado tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Como é que um soldado se fortalece se ele não vem para a igreja? Como é que um soldado se fortalece se ele não jejua? Como é que um soldado se fortalece se ele não se instrui na palavra? Se ele não recebe a munição necessária para o combate? Como é que um soldado permanece de pé se ele estiver fraco? E você já vai entender por que Paulo disse que esse soldado tem que estar fortalecido. Porque o cerne dessa mensagem hoje é exatamente direcionar você para o campo de batalha. Saber que você tem que batalhar, você sabe. Saber que você tem que guerrear, você sabe. Você guerreia, você batalha, mas muitas vezes está batalhando no lugar errado, está batalhando com as pessoas erradas. E por isso perde tanto, por isso vê tanta derrota, por isso tem tantos fracassos na vida dos cristãos, porque brigam errado, lutam com o inimigo errado. E Paulo diz: a primeira coisa que você tem que fazer é se fortalece. Para você estar forte, você tem que orar. Quem aí ora em casa? Quanto tempo você ora em sua casa? 10 minutos? Isso não é oração. 20 minutos?
ainda está distante de ser o que é uma oração. Oração, já ensinei isso aqui, eu esperava ouvir uma voz sonora de vocês aí. Oração é o quê? Alguém falou aí que eu ouvi? Fale alto para sair no microfone. Deixa eu descer. Não precisa cortar não, viu, equipe de edição? Vamos lá, estou aqui pertinho de vocês. Falem alto. Oração é o quê? Comunhão. O que é comungar? O que é ter comunhão? Comunhão vem de comungar. O que é comungar? Não tem nada a ver com a igreja católica, por favor, tá? A pessoa só ouve essa palavra na igreja católica, comungar. Comunhão vem de comungar. O que é comungar? Ter os mesmos pensamentos e sentimentos. Isso é ter comunhão com Deus. É você estar na presença de Deus de tal maneira e a tal grau, a tal nível, que você passa a ter o mesmo pensamento de Deus e os mesmos sentimentos de Deus. Vocês passam a ter uma intimidade. É igual uma mulher e um homem quando se casam. Eles passam a ter uma intimidade. Eu não estou me referindo nesse caso à intimidade sexual. Estou me referindo a uma intimidade de sentimentos, de gostos, de desejos, de vontades. E no longo do tempo, observa, não sei se vocês já tiveram essa percepção, mas todo casal no longo do tempo, eles passam até a se parecer fisionomicamente, até a fisionomia se torna parecida, os gestos se tornam iguais, as manias se tornam iguais, um passa a imitar o outro. Isso é comunhão. Eles vivem tão juntos, eles comungam das mesmas ideias, eles partilham da mesma vontade, dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções. O casal que é assim é um casal íntimo em comunhão. Ter comunhão com Deus, orar é ter comunhão com Deus. Então significa que eu preciso passar tempo na presença de Deus para eu passar a ter os mesmos pensamentos de Deus, para eu passar a ter os mesmos sentimentos dele. Deu para entender? Eu não consigo fazer isso em 10 minutos de oração. Eu não consigo fazer isso uma vez na vida, outra na morte. Tem pessoas que oram uma vez na semana, daí a pouco ela passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas sem orar de novo. Isso não é ter comunhão com Deus. Já pensou se você casa com uma pessoa, um homem, casa com uma mulher, e ele só vê a mulher de vez em quando? Uma vez por semana, uma vez por mês é que ele vê ela. Como é que eles vão nutrir, partilhar de momentos, de sentimentos, de emoções, passar a ter os mesmos pensamentos e sentimentos? Ele não vai conseguir isso nunca. Porque para ter comunhão, gasta-se tempo. Então você precisa separar tempo para orar. Amém? Você precisa separar tempo para orar. Não tem desculpa a pessoa dizer que não tem tempo para orar. Você tem 24 horas de vida por dia. Só que muitas vezes essas 24 horas de oração estão sendo mal administradas. Você passa mais tempo no WhatsApp, você passa mais tempo no Instagram, você consome o seu tempo na internet. Olha só, você sai e vai para o trabalho, já se ocupa lá com seus afazeres do seu campo de trabalho. Quando sai do trabalho, chega em casa, vai para a rede social, já volta no ônibus ou no carro, no WhatsApp, na rede social, no YouTube, no Facebook, no Instagram. O seu tempo está sendo consumido, você não está percebendo? Olha quantas horas você perde nisso. Aí você chega em casa já com o olho pregado de sono, e aí vai dizer assim: eu não tenho tempo de orar, cheguei do trabalho, estou cansado. Ah, mano, você chegou cansado do trabalho, mas você teve tempo de pegar o WhatsApp para mandar mensagem? Você teve tempo de assistir um filme ou uma novela? É questão de prioridade. Prioriza Deus.
Então, quem quer ser um bom soldado aí? Primeira coisa do bom soldado, tem que estar fortalecido, tem que orar mais, tem que tirar dias para jejuar, tem que estar com frequência no culto. Você consegue entender o que eu estou te mostrando, sim ou não? Então Paulo diz, quanto ao mais, sedes, a igreja responde, sedes fortalecidos no Senhor. Já ensinei como é que se fortalece em Deus, correto? Sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Continuando o texto, ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos entender. Primeiro ponto está forte, porque a nossa briga, a nossa luta é contra um inimigo incansável. A nossa luta é contra um inimigo, observou aqui, para que possais ficar firmes contra as ciladas do seu patrão. É isso que está escrito aí? Contra as ciladas da sua melhor amiga. É isso que está escrito aí? Contra as ciladas do seu amigo de trabalho, companheiro de trabalho. É isso que está escrito aí? Já sei, realmente eu li errado, está certo. Vamos lá. Para que possais ficar firme contra as ciladas do esposo e da esposa. Não é isso que está escrito aí? Não. Está escrito aí o quê? Para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Cilada é armadilha. Então eu entendo que Paulo está me direcionando para um combate, está dizendo que eu, como cristão, preciso estar forte. 2, ter a armadura de Deus. Se tem que ter armadura, ter um combate ferrenho, não é um combate qualquer, contra um inimigo que é Satanás. Um inimigo, primeiro, invisível. Segundo, um inimigo que não está derrotado, nem vencido. É interessante como é que os cristãos, meu Deus do céu, como é que os cristãos arrumam as bobagens para acreditar? Eu vejo muitos cristãos dizerem, Satanás é derrotado, ele está vencido. Em qual Bíblia você leu isso? Porque na Bíblia Sagrada, que eu conheço, como pastor há 34 anos, eu nunca vi a Bíblia dizer que Satanás está derrotado. Eu já vi a Bíblia dizer que ele será vencido depois que Jesus voltar, que o anticristo reinar, que Jesus voltar, que a igreja tiver sido arrebatada. Só no finalzinho de toda essa história que ele vai ser aprisionado e lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Satanás não está vencido coisa nenhuma. Não, Jesus venceu ele na cruz. Venceu de que jeito? Você saberia dizer? Qual foi o trabalho feito por Jesus lá na cruz para você achar que Satanás é um inimigo vencido? A única coisa que Jesus fez na cruz foi tomar da mão de Satanás o domínio, já expliquei isso aqui centenas de vezes, não vou parar agora para explicar. O domínio que estava na mão de Satanás, porque Adão, lá no Jardim do Éden, passou de graça para ele. Esse domínio sobre a morte e o inferno é o que diz a palavra de Deus no livro de 1 Pedro. Esse domínio Jesus Cristo tirou da mão de Satanás. Em momento nenhum a Bíblia disse lá que Jesus Cristo venceu Satanás, e que Satanás já está vencido, que Satanás já está derrotado, e que os cristãos não precisam se preocupar com isso, está de boa, está tranquilo. Então essa palavra que eu estou lendo aqui em Efésios é mentira. Porque essa palavra aqui em Efésios está dizendo que nós vamos lutar contra Satanás, e que a gente tem que estar, primeiro, fortalecido, segundo, ter a armadura, para que a gente possa ficar firme contra as armadilhas dele. Significa que as armadilhas dele vão tentar nos derrubar.
Amém? Presta atenção aqui. Eu vou ter que falar aqui mesmo do altar, porque senão... Então, eu vou dar um exemplo aqui do altar. Digamos que aqui, ó, aqui passa uma coluna. Só um exemplo. Passa uma coluna aqui dentro, um pilar, né? Também chamado de coluna. Esse pilar, ele é feito de concreto com uma ferragem dentro. Então, se eu pegar aqui, ó, e der um tombo bem forte nessa parede, ela vai cair? Não. Se eu pegar até um carro e bater aqui, bufa, dependendo da velocidade do carro, obviamente, é possível que esse pilar também não caia. Ou seja, a chuva vem, bate e essa parede não cai. O vento vem, bate e essa parede não cai, porque ela está firme. Todas as intempéries e todas as situações que possam vir contra essa parede, não vai derrubar, porque tem um pilar ali que está firme. É isso que Paulo está dizendo. Você precisa estar igual esse pilar, firme. Ó, presta bem atenção no que eu vou dizer, ó. Couro de jacaré, para aguentar pancada e permanecer no combate. Amém? Lombo duro. Você é igual o pessoal do MMA fala, casca grossa. Não é igual uns cristãos, tudo mumunha, tudo. Acontece, o pastor, o pastor dá uma palavra mais dura, já começa a chorar. O pastor me magoou. Deixa de ser mole. Cristão tem que ser casca grossa, meu irmão, para aguentar o tombo. Tem que ter preparo para aguentar a guerra, o combate. Esse cristão tudo bocó. O pastor falou que eu só estou na igreja para tampar buraco. Estou magoado com ele. Isso é soldado? Olha, toda hora passa na televisão, vocês já devem ter visto filmes de guerra. Já reparou aquele soldado que fica com medo? Já reparou? O que acontece com ele? Ele morre. Pode prestar atenção, todo filme que fala sobre guerra, exército, e tem aquele soldado que fica todo assustado, a bomba, e ele assusta e se esconde. Pode prestar atenção que ele morre. Agora veja aquele soldado raçudo, rastejando embaixo do arame farpado, lá vai ele, e pega a arma mesmo, observa. A guerra termina e ele está vivo. O exército aqui é o exército de Cristo. Os bons soldados aqui temos que ser nós. E ele está dizendo duas coisas importantes. Primeiro, fique forte. Você tem que estar forte. Se você entra num combate com um inimigo como Satanás e está fraco na fé, você vai cair, você vai beijar a lona. Você vai beijar a lona. Segundo, ele diz: toma a armadura de Deus. Você tem que estar preparado, ter todos os utensílios da armadura. Eu não vou falar sobre a armadura hoje, não vou falar sobre as peças da armadura hoje. Eu vou falar sobre o lugar do combate. Onde é que é o lugar do combate? É isso que eu quero focar hoje. Tá certo? Vamos continuar no texto. Versículo 12 diz assim: porque a nossa luta não é, vou repetir, não é, vou repetir mais uma vez, não é. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Vamos dar uma paradinha. Presta atenção. Paulo está te mostrando onde é o seu campo de batalha. E o seu campo de batalha, Paulo está dizendo assim: ó, você não tem que combater com carne e sangue. O que Paulo está querendo dizer com isso? Que eu não tenho que combater com situações
que são produzidas no mundo físico, no mundo humano. Minha luta não é contra pessoas. Quem é de carne e de sangue são pessoas. Aí talvez alguém pudesse dizer: carne e sangue também animais, mas animal não faz mal para a gente, ser humano faz. Correto? Sim ou não? Você lembra que Daniel entrou numa cova de leões? Sim ou não? E os leões comeram Daniel? Não. Mas quem jogou Daniel na cova dos leões? Seres humanos. Correto? Sim ou não? Então os animais não nos fazem mal, mas os seres humanos fazem. Mas esses seres humanos não nos faria mal se eles... É agora que entra a coisa boa de aprender. Esses seres humanos não nos faria mal se eles não estivessem sendo estimulados por forças das trevas, por demônios. Nossa luta, portanto, não é contra seres humanos, mas é contra quem está comandando esses seres humanos, ou as situações que os seres humanos causam para nós. Então a nossa luta, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o seu patrão começa de uma hora para outra a querer te mandar embora do trabalho. E aí você acha que é ele que está implicando com você. Você acha que ele não gosta de você. Você acha que ele é um patrão ruim, que ele é um patrão perverso, que ele é um patrão mau, que ele não entende que você tem filhos, que tem uma casa para sustentar. O problema não é ele. O problema é outro. Paulo está dizendo que a sua briga, a sua luta não é contra carne e sangue, não é contra o patrão. Mas tem um agente aí que está entrando na mente desse patrão. Tem uma ação aí que está vindo não do mundo físico, da carne, sangue, está vindo do mundo espiritual. E é esse agente que Paulo fala no versículo 2, que está armando ciladas para te derrubar. Esse agente quem é? Satanás. Então vamos entender onde é que está o nosso campo de batalha. Nosso campo de batalha não está no mundo físico. Nosso campo de batalha está no mundo espiritual. E eu vou te ensinar isso. Vamos lá, como é que eu posso te ensinar isso? Tem uma bola aí, obreiro? Tem uma bola? Tem uma bola não, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu pudesse dar um exemplo. Seria bom uma bola, não tem bola? Vai qualquer coisa, vai o copo. Deixa eu beber a água do copo primeiro. Presta atenção no copo que está na minha mão. Vamos entender como é que funciona nossa vida na terra. Digamos que esse copo aqui seja a terra. A terra. Tá bom? O planeta que a gente vive. Ou seja, a terra é um planeta que aparece numa terceira dimensão. Os planetas são planetas que aparecem numa terceira dimensão. O que é terceira dimensão? Você já deve ter ouvido falar muito de TV 3D, película de celular 3D. Você deve ter visto muito se falando de 3D, 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 3D. O que é 3D? Três dimensões. O que é dimensão? Medida. Então vamos entender primeiro o que é essas três dimensões. Tudo que nós vemos e tocamos nesse mundo, dentro do universo, que está dentro da terceira dimensão, ela possui altura, primeira medida, largura, segunda medida, profundidade, terceira medida. Ou seja, tudo que você vê aqui na Terra, até uma folha de papel, ela possui três dimensões: altura, largura e espessura, que seria a profundidade. Tudo que existe na Terra tem três dimensões. Essa é a dimensão material, dimensão humana, dimensão que nós vivemos. Tudo tem três dimensões, tudo. Nada nesse planeta, nada no universo físico possui duas dimensões, ou uma dimensão, ou quatro dimensões. Possui três dimensões: altura, largura e profundidade.
três dimensões. É a dimensão da matéria. É essa que a gente vive. O mundo espiritual é o chamado de quarta dimensão. Ela é uma dimensão superior à dimensão física. Vou voltar aqui com um copo para dar exemplo da terra. Eu queria uma bola. Como não tem uma bola, vai o copo mesmo. Então, todo o espaço ao redor da terra que nós não vemos, que nós não enxergamos, e esse espaço preenche tudo que nós não vemos ao nosso redor, é chamado de quarta dimensão. A quarta dimensão é a dimensão não habitada pelo homem. A quarta dimensão é uma dimensão habitada por espíritos, seja Deus ou até mesmo as forças contrárias a Deus, que um dia estiveram do lado de Deus, que eram anjos, estão dentro de uma região chamada região celestial ou quarta dimensão. Essa dimensão chamada de quarta, ela reveste todo o universo, ela permeia o universo. É uma região invisível, mas que existe. É nesse invisível que Deus habita, é nesse invisível. É por isso que quando a gente diz assim, ó, Deus está aqui, quando a gente ora, quando a gente chama a presença de Deus e a gente sente o arrepio, a gente sente que Deus está ali, Deus está ali, não em forma física, mas Ele está nesse ambiente que a gente está, mas dentro da sua dimensão. A dimensão de Deus vê a nossa que não vê a de Deus. Será que vocês estão conseguindo entender, sim ou não? A nossa dimensão humana não consegue ver a dimensão espiritual, mas quem está na dimensão espiritual, no caso Deus, e até mesmo os demônios que também permeiam essa dimensão chamada de quarta, eles nos veem. Por isso que nós não podemos esconder nada de Deus, porque quando você não vê, Deus está te vendo. Você não vê o anjo que Deus põe do teu lado todos os dias para te guardar, mas Ele coloca. Ele está caminhando com você na dimensão dele, que é a dimensão espiritual, mas Ele está em contato com você, que está na terceira dimensão. E muitas vezes algumas coisas que chegam para acontecer na sua vida, que Ele impede de que aconteça, e você pensa assim, que foi uma coincidência, você pensa assim que foi por acaso, mas você não sabe que foi providência divina. Vocês conseguem entender, sim ou não? Então a dimensão espiritual é ela que comanda a dimensão física. As coisas acontecem aqui no mundo da matéria, vindas do mundo espiritual. É isso que eu quero que vocês entendam para aprender a lutar certo. O mundo espiritual dá comandos, ou trazem comandos dados para o mundo da matéria. Quando eu, por exemplo, preste atenção, quando eu faço uma oração, isso vale para os dois lados, tá? Já já eu explico. Quando eu faço uma oração e peço a Deus um milagre, essa oração vai para o mundo onde? Espiritual, para as regiões celestiais, para a quarta dimensão, chega até Deus, e Deus envia o efeito. Esse efeito vem do mundo espiritual para o mundo físico. Deu para entender o circuito, como é que funciona? Da mesma forma como eu falei, o outro lado, o lado das trevas. Quando alguém faz uma mandinga, quando alguém joga um olho grande, quando alguém faz algum trabalho de bruxaria, ele também está fazendo aqui no mundo físico, vai para o mundo espiritual, como a Bíblia diz, chamado de regiões tenebrosas do mundo espiritual, chega até Satanás e seus demônios. Satanás e seus demônios também do mundo espiritual mandam um comando para o mundo da matéria, e é aí que está o problema. Quando esse efeito chega no mundo da matéria, vai atingir alguém. Aí é hora de você lutar errado. Vou te dar um exemplo bem claro disso.
disso. Digamos que alguém está tentando tomar o teu marido, só um exemplo. Teu marido ou a tua mulher, seja lá quem for, que alguém está lutando, pleiteando para tomar. Aí ela vai lá e faz uma coisa ruim, um ebó, faz lá uma mandinga. E essa mandinga que ela fez foi para o mundo espiritual, para a quarta dimensão. Satanás, que também habita essa dimensão espiritual, recebeu essa mandinga dela e vai mandar um efeito para sua casa. Só para você entender, tá, gente? Estou dizendo sua casa de verdade, não, é só um exemplo. Aí esse efeito vai lá para sua casa. E aí, pega quem mais fraco tiver lá dentro. Como foi feito para o casal, pode pegar na esposa ou pode pegar no marido, ou nos filhos. Mas no caso do casal, vai ficar entre os dois. Mas se os dois estiverem fortalecidos, e esse fortalecido aí eu estou falando é na presença de Deus, e na maioria das vezes a mulher vem para a igreja e o marido não quer nada com Deus, esse demônio vai atingir ele. O efeito dessa bruxaria vai direto nele. Aí você vai ver ele começar a ter procedência estranha. Ele começa a te evitar. Ele fica frio, briga, qualquer coisa arruma confusão, sai de casa e passa a noite na rua, hein? Pirraça. Você começa a ver que tem alguma coisa de errado. O homem não estava desse jeito. Começou a ter mais briga dentro de casa, mais, sabe, e brigas cada vez piores, aumentando e chegando quase ao ponto de agressões. E aí é a hora que a pessoa luta errado, porque ela quer lutar com o marido. Ela quer dizer desaforo para ele, porque ele disse desaforo para ela. Só que ele está sob comando. No mundo espiritual tem alguém comandando a mente dele. Você está combatendo o efeito e não a causa. Aí aquela pessoa começa a brigar com o marido. Que você não presta, você é um canalha, você não sei o quê, e começa a falar coisas ruins. E a coisa vai se tornando mais agressiva, vai piorando. Porque ela está lutando errado, ela está lutando com carne e sangue. Ela está lutando contra a pessoa. Essa pessoa está sendo apenas vítima de uma ação que está vindo do mundo espiritual. Por isso Paulo disse: fique forte, tome a armadura, porque sua luta vai ser contra Satanás. É ele que vai armar as armadilhas, as ciladas. Da mesma forma com relação ao emprego. Às vezes tem alguém que está com inveja de você e faz um parangolé aí, para no mundo espiritual vir um efeito para a sua vida, para você perder o emprego. Aí você fica com raiva da pessoa que está com inveja de você. Essa miserável que é meu mal. Tomara que o caminhão passe na cabeça dela, essa infeliz. Você está lutando contra a pessoa errada. Você está lutando contra a pessoa errada. Tudo bem que ela tem uma maldade no coração dela, que ela quer o seu mal, mas ela não está fazendo mal a você sozinha. Esse mal veio do mundo espiritual, e é esse mundo espiritual que está te atingindo, não ela. Ela não tem força nenhuma, mas o mundo espiritual tem. Então sua luta não tem que ser contra ela que tem inveja de você, tem que ser contra o espírito que foi acionado no mundo espiritual para lutar e te destruir. Será que vocês estão me entendendo, sim ou não? Tudo nesse mundo, tudo, as coisas mais simples que possam emperrar na sua vida, tudo está ligado ao mundo espiritual, tudo. Eu acabei de dizer para você que o mundo físico funciona sendo incubado pelo mundo espiritual. É o mundo espiritual que controla o mundo físico. Então, se alguém der um comando no mundo espiritual, ela vai te prejudicar, mas quem vai te prejudicar não é a pessoa, então não vá brigar com ela. Ela é apenas massa de manobra. Você tem que combater Satanás e os seus demônios. Quem está entendendo até agora? O campo de combate é o campo espiritual, não é o campo físico, não é o campo da matéria.
É. Minha esposa está ali falando, a pastora Glória está falando o seguinte: todos os dias, eu e minha esposa, a gente mantém o controle do mundo espiritual, todos os dias. Todos os dias a gente determina no mundo espiritual a repreensão de Satanás e seus demônios, para Satanás ficar preso, impossibilitado de agir na nossa vida, naquilo que diz respeito à nossa casa, à nossa família, nossos empreendimentos, nossa vida financeira, em relação à igreja, em tudo. A gente abrange tudo e determina no mundo espiritual a paralisação desse demônio. Por quê? Porque Jesus disse isso. Um valente, quando bem armado, não se entra na casa dele sem que primeiro você o amarre. Não pode entrar, acha essa passagem para mim, por favor. Você não pode entrar na casa do valente sem antes amarrar esse valente, e só aí lhe saqueará os bens. Esse valente é Satanás. Você não pode, você não tem como passar pelo mundo espiritual se você não repreender ele, se você não amarrar ele, se você não der uma voz de comando. Pastor, mas como é que a gente vai dar voz de comando? Nós recebemos a autoridade de Jesus para isso. Antes da mensagem, para quem está me assistindo nas redes sociais, não vai saber muito do que eu estou falando, mas antes de eu começar a pregação, eu ensinei para as pessoas o que significa ser uma pessoa consagrada e ter autoridade no mundo espiritual. Então, essa autoridade no mundo espiritual, você recebeu de Jesus Cristo, quando ele disse: eu vi Satanás caindo do céu como um raio, aí vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Então a autoridade foi dada por Cristo para que nós exercêssemos essa autoridade sobre Satanás, sobre o mundo espiritual. Então nós temos autoridade de comando, de domínio no mundo espiritual. Marcos 3, 7, deixa eu ler aqui rapidamente, 27, vamos lá, Marcos 3, rapidamente aqui, 3, 27, Marcos 3, olha aqui, ó. Jesus tinha expulsado o demônio, e os fariseus disseram que Jesus estava expulsando demônios porque estava cheio de demônio. Brincadeira um negócio desse. Aí Jesus começou a ensiná-los e repreendê-los, dizendo o seguinte: então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Jesus está mostrando o seguinte: demônio não expulsa demônio. Amém? O poder que faz Satanás parar é o poder que vem de Deus. Então, o que Jesus estava tentando mostrar àqueles fariseus e àqueles escribas é o seguinte: eu não estou expulsando demônios através do próprio demônio, eu estou expulsando demônios através do poder de Deus. Essa autoridade nos foi dada também. E aí Jesus, no versículo 27, diz assim: ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. O valente é Satanás. Você não pode passar por ele, pegar o que você tem direito no mundo espiritual e deixar ele livre e solto para poder impedir você. Você tem que primeiro neutralizar a ação desse inimigo. Como é que eu faço? Usando a autoridade espiritual que a mim me foi conferida para amarrar Satanás e seus demônios. Então o dia passa tranquilo, suave e abençoado, porque o mundo espiritual não vai conseguir trabalhar
contra mim. Deu para você entender? Se você não faz isso, é por isso que tanta coisa ruim acontece na sua vida. Tanto bombardeio. Você precisa todos os dias, quando amanhecer o dia, que você se levantar, tirar um tempo para repreender Satanás, os principados, as potestades, os dominadores e todas as forças espirituais do mal. Se você mantém o controle do mundo espiritual, amarrou, repreendeu, neutralizou, eles não podem interferir na tua vida. Amém? E junto a isso, na sua oração de repreensão, dê comando no mundo espiritual para que aquele demônio da inveja, tem pessoas que vão se aproximar de você com esse espírito da inveja, você vai amarrar ele também. Então você vai dizer: em nome de Jesus eu amarro o espírito da inveja. Toda e qualquer pessoa que chegar perto de mim, se tiver inveja de mim, ela não vai conseguir ter êxito na minha vida. Eu amarro o espírito da miséria, eu amarro o espírito da fome, eu amarro o espírito do desemprego, eu amarro o espírito de enfermidade, de doença. Irmãos, para toda ação no mundo físico, existe uma ação no mundo espiritual. Às vezes você pensa que tem doenças que é só do corpo físico, e não é, tem doenças que vêm do mundo espiritual. São enfermidades provocadas por demônios. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão essa gravação não termina nunca. O que eu estou tentando te mostrar é: o mundo espiritual existe e é contra ele que você tem que trabalhar, é contra ele que você tem que combater. Para de ficar achando que é o seu marido que não presta, para de ficar achando que é a sua mulher que não presta, ela está sob influência. Se ela está fazendo alguma coisa má, ruim, ela está sob influência. E você tem que neutralizar essa influência que está nela. E você não vai você não vai neutralizar essa influência dizendo para ela que ela está com demônio. Essa é a pior coisa que você pode dizer para uma pessoa que está sendo usada por demônio. Porque o demônio, no momento que você fala isso, ele faz isso da pessoa, ó. Ele sai e ela ouve. Ela ouve. E quando ela ouve, ele volta e agora ele vai fazer. Ela tem um ódio de você. E aí a coisa vai ficar muito pior. Então não adianta você dizer assim: você está com demônio. Ou então amarrar ela ou ele. Os cristãos às vezes fazem umas besteiras. Eu já fiz essas besteiras na vida. Às vezes o cristão faz essas besteiras, olha na cara da esposa e fala assim: está amarrado. Você não sabe o inferno que você vai criar com isso. Ou às vezes é a mulher que faz isso na cara do marido. Está amarrado o demônio. Você não está amarrando o demônio, você está tentando ferir ele, dizendo que ele está com demônio. Deu para entender a diferença? Porque se você quiser amarrar o demônio, não é falando para a pessoa que você vai amarrar. Isso aí é no mundo espiritual que você vai tratar. E no mundo espiritual você dobra o joelho sem nem ele ver, sem nem ela ver. Quando você fala para ela ou para ele, você está querendo é ferir a pessoa, dizendo que ela está endemoniada. Está dando para vocês entenderem como é que muitos cristãos lutam no campo errado? Por isso não vence. Está desempregado há não sei quantos anos. Vá no mundo espiritual. Vá lá no mundo espiritual, destranque a coisa. Repreenda o espírito que está amarrando, que está impedindo você de ser empregada. Se você na mesma semana não vai ser chamado para trabalhar em algum lugar, vá no mundo espiritual. Seu campo de batalha não é nas regiões físicas. E vou provar isso no texto. Vamos lá. Vamos voltar para Efésios, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra quem? Olha aí, ó, com quem é a sua luta? Ó? Contra os principados, potestades. Isso aqui são poderes do mundo espiritual, são demônios. Demônios com hierarquias diferentes. Prestem atenção nisso, por favor. Vou atrasar um pouquinho hoje, mas é fundamental que eu te ensine isso. Por favor, preste atenção. Ó, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele era anjo, o nome dele era Lúcifer, não é mais, não existe esse nome no inferno, viu? Lúcifer não é nome de demônio, Lúcifer é nome de anjo, e quer dizer brilho das pedras, grande brilho.
Lúcifer, que era um anjo lindo e maravilhoso que Deus criou, possuía um brilho tão intenso que o nome dele foi chamado de Lúcifer, que quer dizer poder da luz, grande brilho, grande luz, brilho das pedras. Quando ele deixou a glória de Deus, ele perdeu esse brilho e passou a se chamar Satanás. Não tem nada a ver com Lúcifer mais. Lúcifer era quando ele era anjo cheio de brilho. Perdeu esse brilho, perdeu essa glória, e hoje o nome dele é Satanás, que significa adversário ou inimigo. Ok? Vamos lá. Quando ele estava no céu, que ele era anjo, ele arrastou muitos anjos para estarem do lado dele. Rebelião, isso te diz alguma coisa? Rebelião, para tirar Deus do trono e se assentar no trono de Deus. Só que ele jamais conseguiria vencer Deus. Então esses anjos que vieram lutar ao lado de Lúcifer no céu, quando estavam do lado de Deus, possuíam hierarquias, patentes. Tinha os anjos comuns, tinha os arcanjos, tem, mas no meio dessa leva que Satanás arrastou para passar para o lado dele, tinha anjos comuns, tinha arcanjos, tinha querubins e tinha serafins. Essas três classes de anjos são chamados classes de anjos príncipes: arcanjo, querubim, serafim. Na importância de patente, o querubim é o de mais alta patente. Depois vem o arcanjo e depois o serafim. É uma escadinha: querubim, arcanjo, serafim. E por último, cadê a voz da igreja? Anjo normal, mensageiro. Então tem querubim, arcanjo, serafim e anjos. Nesses milhares, bilhões de anjos que Deus possui, a Bíblia diz que Satanás conseguiu atrair para ele 30%, a terceira parte desses anjos. No meio desses 30% foram anjos comuns, foram arcanjos, foram querubins e foram serafins. Essas três patentes superiores permanecem com o mesmo tipo de autoridade no mundo espiritual, só que agora não mais da luz, e sim das trevas. Vou te explicar isso te dando um exemplo que não tem como você não entender. Digamos que no exército brasileiro, vamos escolher o exército, tem lá um general, tem lá um capitão e um coronel, três patentes de alto padrão lá dentro. Digamos então que eles saem do exército, esses três militares saem do exército brasileiro e vai para o crime, vão ser traficantes. Tudo que eles sabem como, me ajuda aí, as patentes que eu esqueci: coronel, general e capitão, eles esquecem, eles desaprendem, eles continuam sabendo, só que agora eles vão usar para onde? Eles vão ser coronel do mal, eles vão ser general do mal e eles vão ser capitão do mal. Eles não esquecem nem perdem, eles deixam o lado do bem, passa para o mal, mas permanece com tudo que eles aprenderam no lado do bem. Deu para entender? Os principados, potestades e dominadores eram querubins, arcanjos e serafins. Eram do lado do bem, passaram para o lado do mal, deixaram a luz, estão nas trevas, mas possuem a mesma patente no mundo espiritual, só que nas trevas. Então, quando Paulo diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, são demônios de alta patente. Nesses demônios que fica manifestando em certos lugares que tem por aí, eu não posso falar por causa do YouTube, senão eles cortam o vídeo. Sabe, que fica lá. Não, isso aí não. Isso é demônio fuleiro. Isso é demônio ralé.
Os principados são demônios que nem na terra vêm. Eles agem nos ares, por isso eles são chamados principados e potestades do ar. Eles não vêm na terra. Então são demônios perigosíssimos que Satanás possui. E não é um nem dois não, gente. Cada país do mundo possui um principado. Não adianta a pessoa dizer, está amarrado, meu país não tem não, só porque você quer. Esse é o comando do mundo espiritual e infelizmente a gente não pode fazer nada com isso. O que a gente precisa é entrar no combate e combatê-los. Dizer que eles não existem, existem e atuam do jeito que eu estou dizendo que atuam. Cada país possui um principado. Dentro de cada país possui as divisões de estados, como o nosso, que tem São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná e etc, etc. Em cada estado desse existe uma potestade. Então existe um principado que controla o país. Em cada estado existem potestades que controlam o estado. E dentro de cada estado possuem cidades chamadas de municípios. Aqui na Bahia são 417, uma coisa dessa, de cidades. Cada um deles possui um dominador. Deu para vocês entenderem? Esse dominador no passado, ele era um serafim. Hoje ele é um dominador das regiões tenebrosas. Ele existe e age. Pode observar que em cada cidade do nosso país tem um comportamento de um povo que é brasileiro, mas tem um comportamento diferente. No Rio de Janeiro impera a malandragem. Já reparou? O dominador no Rio de Janeiro trabalha na vida das pessoas por cara ser malandro, malandrão, sabe? Inclusive o símbolo da dança no Rio de Janeiro é feita com aquele espírito chamado de Zé Pilintra. Ele se veste todo de branco, com um chapéu caído aqui do lado, todo cheio de malemolência, colé, peixe, de enganar, de ludibriar, de enrolar as pessoas. Aqui na Bahia é outro demônio que age de outra maneira. Aqui na Bahia ele age muito com a promiscuidade, prostituição. Pode observar que em cada lugar, em cada cidade tem um comportamento diferente, porque é um dominador diferente. Dentro das cidades existem os demônios menores que trabalham a serviço do dominador. O dominador presta contas à potestade. A potestade presta conta ao principado. E tudo isso presta contas o reino das trevas. Também é muito bem organizado. Com quem Satanás aprendeu isso? Com Deus, porque as coisas de Deus são muito bem organizadas. O mundo espiritual não é bagunçado. Então quando Paulo diz aqui, sua luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, contra seres humanos. Sua luta é contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Sabe o que essas forças espirituais do mal, onde que elas agem? Vamos ler? Vamos lá. Contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, onde é que eles estão? Está aí, regiões celestiais, ou seja, quarta dimensão. Seu combate é na quarta dimensão e não na terceira. Pare de brigar com o marido, pare de brigar com a esposa, pare de enfrentar situações humanas como se fossem elas que você tem que resolver. Vá no mundo espiritual e resolva. Vá no mundo espiritual, repreenda a entidade, o espírito, a força maligna que está trabalhando no mundo espiritual para te derrotar, que você vence no mundo da matéria. Seu campo de batalha são as regiões celestiais. Amém? Quem entendeu? Eu espero que todos tenham entendido corretamente e aprenda a lutar. Você que está me assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, afilie-se a nós, seja um dos nossos participantes do nosso canal no YouTube, acesse o nosso canal, se filie a ele e nos ajude nessa obra. Se você puder nos ajudar, tem um QR Code aqui no meu canto esquerdo que você pode ajudar o trabalho desta obra.
É só você depositar uma oferta, aquela que você puder, através do nosso QR Code ou direto no Pix, com o número do CNPJ da nossa igreja. Amém? É um prazer muito grande, eu sou o pastor Heron, é um prazer muito grande estar com vocês em mais uma jornada. Até a próxima, fiquem com Deus.